Com certeza, sempre que medem a vossa tensão arterial, os vossos olhos vão diretos ao número de cima. E se passa dos 140, entram em pânico. E se está baixo, respiram de alívio. Mas olhem para a miniatura do vídeo. Às vezes, o indicador mais fortemente correlacionado com problemas cardíacos ou vasculares não é a tensão arterial em si, mas a diferença entre os dois números. Ou ainda pior, que o número de baixo suba enquanto o de cima está perfeitamente normal. Mas não se preocupem, porque ter uma leitura anormal hoje não significa que vão ter um infarte amanhã. O que a medicina descobriu é que o número perigoso muda com a idade. O que pode ser normal aos 30 pode ser um sinal de aviso aos 60. Por isso, fiquem, porque provavelmente estão a monitorizar o número errado, e é isso que vou explicar. Mas por que é que há dois números de tensão arterial e não apenas um? Esta é a pergunta que muitas pessoas não fazem a si mesmas, e aqui está a chave para compreender isto. Para entender isto, preciso que se esqueçam da medicina por um minuto, e vamos pensar em termos de canalizações. Imaginem que o vosso sistema circulatório é simplesmente uma mangueira de jardim ligada a uma torneira. Quando abrem a torneira de repente, sai um jato de água poderoso. Esta força inicial, esse impulso de água a pressionar contra as paredes da mangueira quando o coração contrai, quando a bomba contrai, isso é a sístole, a pressão sistólica, o que chamamos tensão alta. Indica a força da bomba. Mas aqui está a magia. Entre batimentos, o coração relaxa. A torneira fecha por uma fração de segundo. E a pergunta é, o que acontece? A mangueira esvazia nesse momento? Não, não esvazia. Há sempre alguma água dentro a pressionar contra as paredes. Essa pressão residual, essa tensão que mantém a mangueira cheia enquanto a torneira descansa por essa fração de segundo, é a pressão diastólica, ou o que chamamos tensão baixa. Agora, de que depende essa pressão residual? Essa tensão baixa depende principalmente de duas coisas. Primeiro, ao diâmetro das pequenas artérias no fim do sistema. Se estão contraídas ou estreitas, o sangue encontra resistência e a pressão não baixa. É como apertar uma mangueira com o dedo. A água ou não consegue sair, ou tem mais dificuldade, e a pressão acumula-se atrás. Segundo, há a questão da elasticidade da artéria principal. Se a aorta, o tubo que transporta o sangue diretamente do coração, é flexível, absorve parte do choque. Pelo contrário, se está rígida, não amortece nada. Basicamente, a tensão alta mede a força do motor do coração. A tensão baixa reflete principalmente a resistência que o sangue encontra quando o coração está a descansar. E é aqui que começa o problema. Podem ter um coração perfeitamente funcional, mas se todas as vossas pequenas artérias estão contraídas devido ao estresse ou inflamação, a pressão diastólica vai disparar. O coração terá de trabalhar o dobro contra essa resistência. Mas o oposto também pode acontecer. Podem ter pequenas artérias em bom estado, mas a artéria principal, a aorta, está tão rígida que o impulso de pressão viaja sem controlo para o cérebro ou rins. Compreender isto é vital, porque o aumento da resistência não é o mesmo que rigidez arterial. O que quero dizer é que são duas batalhas diferentes, e o mais curioso é que a idade determina que batalha vou enfrentar. Se tem menos de 50 anos, o vosso verdadeiro inimigo está provavelmente escondido no número de baixo, a pressão diastólica. Mas se tem mais de 60, preparem-se, porque a história dá uma volta de 180 graus, e o vilão, o mal por assim dizer, muda de cara. Por que digo isto? Porque se são jovens e só olham para o número de cima, estão a perder metade da imagem. Vamos ver por quê. Se são jovens e o número de cima está perfeito, por que é que vos dizem que têm hipertensão? Esta é uma pergunta que surge frequentemente em quase todas as consultas sobre este tema entre pessoas nos seus 30 e 50 anos. É o cenário típico. São jovens, talvez um pouco estressados no trabalho, ganharam uns quilos, mas sentem-se bem, medem a tensão arterial e, surpresa, a pressão sistólica está perfeita, em 120 ou 130, mas a pressão diastólica não baixa de 95. Então o que se passa? Por que é que o vosso corpo funciona bem, mas a pressão não baixa? Bem, voltemos à analogia da mangueira. Se são jovens, as vossas artérias ainda são flexíveis, como borracha nova, por assim dizer, não são rígidas. Então por que é que a pressão diastólica, o número de baixo, está a subir?
porque algo está a apertar a mangueira de fora. Em medicina, isto deve-se normalmente ao que se chama aumento da resistência periférica. Para entender isto, imaginem que estão a regar o jardim e pisam acidentalmente a mangueira. O que acontece? O fluxo abranda e a pressão na mangueira atrás do vosso pé vai aumentar. No vosso corpo, esse pé a pressionar a artéria normalmente tem dois nomes. Quais são? Primeiro, o sistema nervoso simpático, o sistema do estresse. Se vivem num estado constante de alerta, o vosso corpo ordena as pequenas artérias para se contraírem. Sentem-se sob pressão constante, 24 horas por dia. É como se tivessem o modo sobrevivência ativado o dia todo. Segundo, o tecido adiposo visceral, o que chamam gordura abdominal, especialmente a gordura à volta dos vossos órgãos. Esta gordura não é inerte, é metabolicamente ativa. Como já discutimos antes, liberta citocinas inflamatórias que mantêm o vosso sistema nervoso simpático hiperativo e impedem as artérias de relaxarem completamente. Agora, levantem a mão se nunca tiveram um período estressante ou ganharam uns quilos. Todos já passamos por isso, ou pelo menos a maioria de nós já experimentou alguns desses problemas em algum momento. E agora, deixe-me contar-vos algo que é comum e ilustra perfeitamente isto. Por exemplo, um paciente de 42 anos pergunta, ou diz ao médico: Doutor, a minha tensão está sempre bem em casa, mas está alta na farmácia. E o médico pergunta: Bem, a que horas costuma medir a tensão na farmácia? E o paciente responde: Depois de um dia rápido no trabalho, quando tem um momento livre. Bem, aí está o problema. O seu sistema nervoso não desligou do modo de alerta máxima em que estava no trabalho. Quando começa a medir a tensão outra vez, depois de estar sentado 5 minutos, esta mesma pessoa está a respirar calmamente, e a tensão baixa de 94 para 80. Portanto, não é hipertensão que ele tem, é estresse sustentado. O seu corpo está constantemente a pressionar as artérias, por assim dizer. E ele diz: Está bem, mas doutor, isso é perigoso? Bem, aqui está a verdade. Não vou explodir tão cedo. O vosso corpo pode lidar com isto perfeitamente bem durante algum tempo. Mas se mantiverem esta artéria contraída, este cano, 24 horas por dia, ano após ano, essa pressão constante acaba por danificar o endotélio, que é o revestimento interior das artérias. E quando este endotélio está danificado, começa a acumular colesterol oxidado e inflamação, que é o terreno perfeito para a formação de placas ateroscleróticas, que explicamos noutros vídeos. E a longo prazo, estas placas podem estreitar as artérias do coração ou até do cérebro. Mas há boas notícias. Normalmente há boas notícias. Neste caso, como são jovens, as vossas artérias ainda são elásticas. E se aliviarem a pressão, como? Perdendo peso, gerindo o estresse e dormindo bem, esta pressão vai diminuir e normalmente é muito melhor corrigida do que a tensão alta. Digamos que é reversível. Ainda tem alguma margem. No entanto, se tem mais de 55 ou mais de 60, o que acabei de dizer aplica-se, porque neste caso, o vosso problema não é que alguém esteja a pisar a mangueira, ou que vocês estejam a pisar a mangueira. O vosso problema é que a mangueira se tornou um cano de chumbo, ou quase. Começou a ficar muito rígida. E aqui vem o verdadeiro vilão da meia-idade: a pressão de pulso. É mais perigoso os dois números aproximarem-se ou afastarem-se demasiado. Garanto-vos que a resposta vai surpreender-vos, porque é exatamente o oposto do que todos pensam. Vamos mudar o cenário agora mesmo. Se tem mais de 55 ou 60, o que acabei de vos dizer sobre o estresse de pisar a mangueira, ou vocês pisarem a mangueira, e tudo isso, torna-se secundário. O vosso inimigo já não é alguém a pisar a mangueira. O vosso problema é que a mangueira mudou de material. Ao longo dos anos, as nossas artérias perdem essa borracha elástica e tornam-se mais rígidas, mais como um cano de PVC duro. O que quero dizer com isto? Quero que pensem na vossa aorta, a artéria principal que mencionamos que sai do coração, como se fosse o amortecedor de um carro. Quando eram jovens, o vosso coração batia forte e a aorta esticava para amortecer esse golpe. O que isso faz é manter a tensão alta sob controle. Mas se a artéria enrijece ao longo do tempo, não amortece o impacto. E a pergunta é:
O que acontece então? A força do sangue a bombear do coração corre sem controlo para o vosso cérebro e rins. E é por isso que, a partir dos 50 anos, vemos o número de cima, a pressão sistólica, começar a subir e subir, enquanto o número de baixo, a pressão diastólica, fica normal ou até diminui. E aqui está a resposta à pergunta inicial. Porque provavelmente já ouviram um aviso. Oh, não, isso é perigoso. As vossas pressões sistólica e diastólica estão muito altas. Tenham cuidado, isto pode acontecer em casos muito específicos de insuficiência cardíaca grave. Mas na grande maioria da população idosa, o verdadeiro perigo é o oposto. Os números afastarem-se demasiado. Por exemplo, se a vossa pressão sistólica é 150 e a vossa pressão diastólica é apenas 60, certo? Essa diferença é de 90 pontos. Isto chama-se pressão de pulso. E está a dizer-nos que as vossas artérias estão muito rígidas. O sangue a bombear do coração bate forte, chegando aos 150, e depois a pressão cai para 60, porque a artéria não recupera nem amortece o impacto. É mais rígida. Na verdade, estudos dizem-nos que por cada aumento de 20 pontos na pressão de pulso, o risco de AVC em adultos mais velhos aumenta 1,6 vezes. É um indicador muito poderoso. Além disso, há outro padrão de que devem estar conscientes: hipertensão sistólica isolada. Isto ocorre quando a pressão sistólica está acima de 140, mas a pressão diastólica está perfeitamente normal, abaixo de 90. É o tipo mais comum de hipertensão em pessoas acima dos 60 e é o mais fortemente associado a AVCs. Portanto, se são mais velhos, não se obsessionem tanto com a tensão baixa. O número vai baixar. Concentrem-se nestes outros fatores. A vossa batalha principal é manter a tensão alta para que este martelamento constante não danifique os vossos órgãos vitais. É uma batalha contra a rigidez arterial. Está bem, então sabemos a teoria. Mas como é que isto se parece na vida real? Bem, vou apresentar-vos dois casos. Vamos chamar-lhes João e Maria, que ambos têm a mesma doença no papel, mas os seus corpos estão a contar-nos histórias completamente opostas, diferentes. Como é possível que a mesma doença exija soluções opostas? Para vos ajudar a compreender por quê, quero apresentar dois casos típicos vistos em consultas que refletem padrões do mundo real. Vamos chamá-los João e Maria. Primeiro, vamos começar com o João. Tem 38 anos, trabalha num escritório de alta pressão, está estressado e, sejamos honestos, não come tão bem como deveria. O João vem à consulta e a sua tensão arterial é 130 sistólica e 96 diastólica. Olhem com atenção. A sua leitura sistólica de 130 não é nada de especial, mas é bastante aceitável. Mas a sua leitura diastólica de 96 está na zona vermelha. E o João literalmente diz: Doutor, não entendo, a leitura sistólica está bem, mas dizem-me que tem um problema. E explico-lhe: João, o teu problema não é o motor, é que estás a pressionar o acelerador o dia todo e não te apercebes. Lembram-se da mangueira apertada? Bem, esse é o João. O seu coração está saudável, mas o seu estresse crônico e gordura abdominal mantém as suas pequenas artérias contraídas 24/7. É o que explicamos anteriormente. Mas agora olhem para o segundo caso, o da Maria. Tem 72 anos, caminha todos os dias e cuida de si mesma, e a sua tensão arterial é 150/65. É uma diferença considerável. A sua pressão sistólica é excelente, invejável, mas a pressão diastólica está nas alturas. Há uma diferença de 85 pontos entre os dois, ou seja, uma pressão de pulso muito alta, como discutimos antes. Então, quando a Maria pergunta por que é que a pressão diastólica não baixa, senão como comida sem sal? A minha resposta é: Maria, o teu problema não é o sal. É que as tuas artérias perderam elasticidade ao longo dos anos. É como se fossem feitas de cimento em vez de borracha. Portanto, a Maria tem o problema de um amortecedor partido. As suas artérias são rígidas. É o que também discutimos anteriormente. E por que é que vos conto todas estas histórias? Porque é aqui que muitas pessoas cometem um erro. Pensam que os dois casos são iguais, e não são. Se dermos ao João, um jovem estressado, comprimidos fortes sem corrigir o seu estilo de vida, tudo o que estamos a fazer é mascarar o sintoma sem tirar a pressão, para continuar a comparação.
O João precisa urgentemente de perder peso, fazer exercício e gerir os seus níveis de cortisol. Muitas vezes, só com isso, a sua tensão arterial normaliza. Em contraste, a Maria não pode rejuvenescer as suas artérias apenas com dieta. A rigidez nas suas artérias, devido à idade, é um processo estrutural. A Maria quase certamente precisará de medicação específica para proteger o seu cérebro destes picos de pressão arterial sistólica e controlar cuidadosamente a ingestão de sódio, porque o seu sistema não tolera bem o sal ou sódio. São dois tipos diferentes de hipertensão, dois números perigosos diferentes e, além disso, duas soluções diferentes. É por isso que automedicar-se com o mesmo comprimido do vosso vizinho é como jogar roleta russa. O que funciona para um cano rígido pode não funcionar para um estreito. São situações diferentes. E falando de soluções, qualquer que seja a vossa situação, há coisas concretas que podem fazer em casa, para além de apenas comprimidos, que garantidamente funcionam. Portanto, o que vamos fazer é olhar para as estratégias exatas para baixar cada número com base no vosso perfil. E se o que funciona para o vosso vizinho pudesse piorar as coisas para vocês? Esta é a armadilha de copiar tratamentos sem compreender que tipo de hipertensão tem. Neste ponto, a pergunta de $1 milhão é: como é que resolvo isto? E é aqui que entra a medicina de precisão. Porque, como viram até agora, não podemos usar a mesma chave de fendas para arranjar um motor como podemos para arranjar um cano. Primeiro, a estratégia para tensão baixa, que está na verdade alta, o tipo João, em pessoas com menos de 50. Se estão no grupo do João, diastólica alta, jovem e estressado, o vosso objetivo é relaxar essas pequenas artérias que estão contraídas. Quanto à medicação, não vou prescrever nada pelo YouTube. Isso é assunto entre vocês e o vosso médico. Mas quero que compreendam que os médicos muitas vezes procuram medicamentos que bloqueiam sinais de estresse ou alargam ativamente o diâmetro das pequenas artérias. Cada caso é diferente. Qual é a vossa missão em casa? Por ordem de prioridade. Primeiro, perder gordura abdominal. Cada quilo de gordura visceral que perdem reduz as citocinas inflamatórias que mantêm as vossas artérias contraídas. Isto não é sobre estética, é fisiológico, é pela vossa saúde. Segunda prioridade é exercício aeróbico, cerca de 150 minutos por semana. Por que é que funciona tão bem? Porque quando correm, nadam ou andam de bicicleta, as vossas artérias são forçadas a dilatar para permitir que o sangue flua para os vossos músculos. Este é o antídoto natural para esta artéria contraída de que falamos várias vezes. Estão a treinar as vossas artérias para relaxar. Terceira prioridade é gestão de estresse e sono. E tenham cuidado com o sono. Dormir menos de 6 horas mantém o cortisol e a atividade simpática elevados. Isto impede as vossas artérias de relaxarem durante a noite, o que é mal para a tensão arterial. Também tive dificuldade em compreender isto no início, porque era uma daquelas pessoas que dormia 5 a 6 horas no máximo para ser mais produtivo, o que foi má ideia. Mas o sono não é um luxo, é um pilar fundamental da saúde, não negociável. Em segundo lugar, há a estratégia para tensão alta e artérias rígidas, o tipo Maria, para pessoas acima dos 60. Agora, se estão no grupo da Maria, pressão arterial sistólica alta, artérias rígidas e mais de 60, a estratégia muda radicalmente. As vossas artérias não vão relaxar tanto, porque são estruturalmente rígidas. Então temos de usar outros mecanismos. Quanto à medicação, os médicos frequentemente prescrevem diuréticos, porque reduzem o volume de fluido a circular e baixam a pressão no sistema. Também usam medicamentos específicos, como bloqueadores dos canais de cálcio, que ajudam a gerir esta rigidez arterial. Portanto, não se frustrem se a vossa medicação mudar várias vezes. O médico está a procurar a solução exata para o vosso tipo de rigidez arterial e está a usar medicamentos diferentes conforme necessário. Qual é a vossa missão em casa? Por ordem de prioridade. Primeiro, reduzir o sódio, ou sal. Idealmente, menos de 2 gramas por dia, porque neste caso, o sódio é o vosso inimigo número 1. Artérias rígidas não toleram bem o excesso de fluido que o sal faz com que retenham. Se cortarem drasticamente o sal, a vossa pressão arterial sistólica vai baixar, e esta é a mudança com o impacto mais imediato. Segunda prioridade: aumentar o potássio.
frutas, vegetais e leguminosas. O potássio ajuda a eliminar o excesso de sódio através dos rins e também promove o relaxamento do músculo liso nos vasos sanguíneos, o que também pode reduzir a resistência periférica. Encontra-se em abacates, bananas, espinafres e feijões. Estes são os vossos aliados. Depois, terceira prioridade. Também exercício aeróbico suave, mas regular, cerca de 30 minutos por dia. E embora a vossa artéria não recupere a elasticidade que tinha aos 30, o exercício aeróbico regular melhora a função endotelial, mesmo em artérias envelhecidas, e pode reduzir a pressão sistólica em 5 a 10 milímetros de mercúrio, semelhante a alguns medicamentos. Portanto, caminhar 30 minutos por dia não é insignificante, também é medicina. Então, veem a diferença? O João precisa de suar o estresse e perder gordura. A Maria, por outro lado, precisa de vigiar a ingestão de sal como um falcão e nutrir as suas artérias com potássio. Compreender isto é a diferença entre tomar comprimidos cegamente e assumir o controle inteligente da vossa saúde, que é o que pretendemos. Portanto, vimos a mecânica, os tipos de perigos que podemos encontrar e as soluções personalizadas. Mas tenho uma última mensagem de 60 segundos, um resumo vital para saírem deste vídeo com ideias claras e sem medo desnecessário. A tensão arterial não é apenas um número. É uma história de duas personagens cujos papéis mudam com a idade. Quero que levem 3 conclusões-chave deste vídeo. Segundo, se são jovens, com menos de 50, prestem muita atenção à resistência periférica, especificamente à vossa pressão diastólica, o número de baixo, porque um aumento nesta é reversível com mudanças de estilo de vida e hábitos. Se são mais velhos, acima dos 60, monitorizem a rigidez arterial e a distância entre os dois números, o que chamamos pressão de pulso. Neste caso, o sódio é o vosso principal inimigo, e aumentar a ingestão de potássio, juntamente com mudanças de estilo de vida, também é importante. E, acima de tudo, lembrem-se disto: uma única leitura de tensão arterial não vos define. Se obtiveram uma leitura alta hoje porque estavam nervosos a ver este vídeo, isso não conta. O que importa é a tendência ao longo de várias medições em repouso. Agora, gostaria de ouvir de vocês. Qual é o vosso padrão? Estão na equipa João ou na equipa Maria? Qual das vossas leituras de tensão arterial está alta? Ou são ambas? Digam-me nos comentários para que possa compreender melhor o que vos preocupa mais. E se conhecem alguém que está obcecado com o tensiômetro ou não compreende realmente os números, partilhem este vídeo, porque pode mudar como interpretam a sua saúde. E como sempre, lembrem-se que este vídeo é puramente informativo e educacional, ajudando-vos a compreender melhor o vosso corpo, mas não substitui uma avaliação personalizada do vosso médico, que tem o vosso histórico médico e pode adaptar o tratamento ao vosso caso específico, que é do que se trata. Também incluí um vídeo sobre o potássio em relação à tensão alta, que complementa o que discuto neste vídeo e que tenho a certeza que vão achar interessante. Cuidem-se e vemo-nos no próximo vídeo. Tenha um dia com muita saúde!